estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Mas o assunto hoje não é para você mudar de canal, não. É para você se inteirar e ficar aí por dentro de tudo o que acontece num ano eleitoral. Isso mesmo. Vai falar de política? Não, vou falar de direitos e deveres, tanto de você, eleitor, como também de quem quer aí o seu voto. Porque a gente vê muita coisa nesse mundo, até muita fake news, muita coisa na internet. E a melhor parte é a gente trazer um especialista para trazer para você as informações corretas, porque no dia da eleição nem tudo pode, nem nada pode, enfim, as leis estão aí para serem seguidas. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre o ano eleitoral, as leis eleitorais, com a especialista no assunto, advogada, especialista e também professora, Gabi Schelp. Gabi, obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui e falar de um assunto tão importante, né? Que normalmente as pessoas não gostam muito, mas que é de extrema importância. É verdade, mas de uns anos para cá, Gabriela Schelp, né? A gente chama de Gabi pela intimidade, né? Doutora Gabriela Schelp. Gabi, durante algum tempo, né? Com o advento da internet e tal, as pessoas, elas estão se sentindo, melhor dizendo, politizadas. Mas não é bem por aí, porque as leis que elas estão buscando é mais fake ou mais lei da cabeça dos outros do que as verdadeiras, né? Isso. Nós temos pesquisas que mostram aí que as pessoas hoje estão, e em percentuais absurdos, tá? Que as pessoas se informam hoje pelas mídias sociais. E isso é um grande problema, porque as mídias sociais, elas têm um caráter informativo e não educativo. Então, a gente precisa de fontes mais profundas de pesquisa para poder entender. Então, a gente passa por vários momentos da sociedade, né? Há um tempo atrás todo mundo entendia de Código Penal, agora todo mundo entende da Constituição, e aí nesse momento todo mundo entende da eleição, todo mundo conhece o Tribunal Superior Eleitoral, todo mundo conhece o STF, mas não sabe nem quantos ministros tem lá dentro. Então, é muita superficialidade que a gente vê. Isso não ajuda em nada, democraticamente falando. Eu falo que com o advento, com a evolução das mídias sociais em inúmeros pontos e a falta de educação para tratar com as mídias sociais, nos trouxe, na última eleição, principalmente em termos de discussão democrática, uma involução democrática. As pessoas mais brigavam, mais discutiam, no sentido ruim da palavra, do que discutir para evoluir. No discutir de trocar ideias. Né? Então, esse é um grande problema da democracia por meio de mídias sociais. Então, nós precisamos sim aprofundar esse debate, mas nós precisamos trazer esses debates para as escolas, trazer esses debates para a sociedade em si, para que voltem a entender a política e a necessidade da política no dia a dia. Até porque a nossa democracia, ela é relativamente nova, né? Muito. A gente estamos engatinhando na questão da democracia ainda, né? Isso, a nossa Constituição de 88, né? A nossa Constituição cidadã, que a gente chama, construída democraticamente. Então, ela é muito recente e nós temos poucas eleições. Se contarmos eleições a cada 2 anos, nós tivemos poucas eleições de 88 para cá, a ponto de ter uma discussão mais madura sobre o tema. E ainda temos um sistema muito viciado. Não, ainda trazemos muita carga de coronelismo nas eleições, onde não há uma livre discussão sobre a política e a democracia. E isso a gente precisa implementar. E a gente vem de 2 processos dolorosos dentro dessa democracia, que foram 2 impeachments, né, sofridos por presidentes que realmente abalam as estruturas e será que esse é o caminho para alguns, né? Exatamente. Mas também nos mostra, e aí quando a gente traz inúmeras operações de polícias federais e órgãos da Polícia Federal envolvidos e conjuntos de polícias, e as pessoas nos dizem, mas é muita corrupção, nos mostra o quanto também, apesar de ser feito errado, se investiga e se pune. Sim, claro. Então, se aparece, é porque está sendo investigado e está sendo punido. E isso é importante. Mostra que, esse caminho não deu certo, temos que discutir para ir para um outro caminho. Então, o seguir o de sempre não funciona. A gente precisa, sim, discutir e amadurecer politicamente. Hoje eu ainda recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, política não é para mim, tô fora, nem sei se eu vou votar. E aí eu questionei a pessoa, eu disse, o problema é que a política está em absolutamente tudo. Sim, claro. Né? Ela não se limita ao momento do voto.
A política está no remédio, a política está no médico do posto de saúde, a política está... mas eu não uso o serviço público de saúde, ou eu não uso o serviço público... Não, mas tu paga imposto, tu compra o remédio na farmácia que tem imposto, tu usa combustível, né? As tarifas em cima do plano de saúde vêm de lei federal. Então, o controle em cima dos planos de saúde vem do Congresso Nacional, as agências de regulação, isso tudo depende de política, são políticos que controlam todo o sistema do país. Desde a educação, ao fornecimento de água, ao fornecimento de remédios, ao transporte público ou transporte privado, as rodovias, concessões de rodovias, absolutamente tudo na nossa vida, do momento que a gente acorda e escova os dentes, o imposto em cima da pasta de dente, até o momento que a gente vai dormir, quando toma aquele copinho d'água antes de dormir, tem política. E isso que as pessoas às vezes ficam naquele negócio, é chato, mas não é, como você diz, tudo tem. Às vezes a gente frisa bastante até nos nossos programas aqui, a questão das vacinas. Porque não sei o quê, porque foi um monte de vacina por lixo, mas é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro que está indo pro lixo. Exato. Né? Mesmo que eu não vá lá tomar a vacina, é o meu dinheiro que está indo. Mesmo que eu não vá no posto de saúde pegar o remédio, que eu também tenho direito, é o meu dinheiro. Então as pessoas, elas... tem que ser um pouquinho da bolha, né, da desinformação e se informar mais. Isso daí vem da escola, né, Gabi? Também. Vem muito porque a gente não fala mais de educação política nas escolas. Fica muito... A coisa politizou, partidarizou, não é nem politizou, a coisa partidarizou num ponto que se preferiu não falar mais para não correr risco de partidarizar. Quando a gente começou com essa problematização dos partidos políticos, a gente começou a excluir a política da vida. Quando a gente tinha que fazer o caminho inverso, nós tínhamos que suprapartidarizar. Por quê? E não é apartidarizar, que nem as pessoas gostam de falar, porque aqui é apolítico. Não, ele tem que ser suprapartidário, ele tem que incluir os partidos e estar acima dos partidos políticos. Assim que devem ser as discussões. Porque não existe política no país sem partido político. Dessa forma, a gente tem que controlar os partidos políticos, que são mantidos com verba pública, com o nosso dinheiro. Então, se nós temos que controlar os partidos políticos, nós não podemos fingir que eles não existem, nós temos que estar acima deles. E aí é onde a gente tem que começar a mudar os conceitos de apartidário para suprapartidário e começar a discutir realmente nas escolas, que as pessoas possam escolher os seus partidos políticos, conhecendo cada um deles e participe da vida política de forma ativa e necessária, mas com conhecimento. Então a gente tem que voltar a trazer isso para as escolas, a gente tem que começar a ensinar as crianças. Hoje de manhã eu ainda estava falando, gente, as pessoas não sabem mais, sequer conhecem a tripartição de poderes, a distinção entre poder executivo, legislativo e judiciário e as funções de cada um. As pessoas não sabem mais, porque não se fala mais sobre isso. A educação moral e cívica que a gente Exato, tinha faz falta. E porque hoje é um medo, né, Gabi? Eu considero assim, como leiga do assunto, porque realmente na política, eu brinco, no jornalismo eu fiz quase todo menos política e polícia, que não é muito... Mas se tiver que trazer a informação do dia de uma eleição, tal, eu trago, mas o aprofundamento da política não é para mim. Mas a gente estuda e vai atrás, então esse ponto é muito difícil a gente entrar. Tem que ser muito letrado, tem que estudar muito, tem que ir atrás de muita informação, porque são, como tu disse no começo, são informações rasas, que não dá para tu tirar dali o contexto todo da história. A nossa lei, nossa legislação, ela é muito complexa. Ela já nasce complexa e depois ela tem tanta ramificação que tu já não sabe mais o que dá para fazer ali, né? Então tudo isso mistura muito na cabeça das pessoas. Mistura, mas a gente não quer que as pessoas conheçam a legislação e saibam aplicar a legislação eleitoral ou a legislação, uma legislação municipal completa, conheçam o legislativo municipal de forma completa e todas as minúcias de um orçamento público, por exemplo, que é extremamente complexo, até para a gente que dá aula sobre isso é extremamente complexo. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham uma mínima noção de competências constitucionais, né, do que é dever e poder de cada um, das suas responsabilidades enquanto cidadão. Um dos tripés da fiscalização do poder público é a sociedade civil. E sem isso,
não vai poder existir. Então se cobra, por exemplo, de vereadores que eles façam determinadas coisas que sequer é a competência constitucional deles. Pois é, e eles também prometem muita coisa, Exato, né? porque também não sabem. Então, a gente precisa reformular isso. As pessoas se candidatam para os cargos sem sequer ter conhecimento do que vão fazer naquele cargo. Então, o que tu pode fazer por mim? Aí tu ouve um vereador, uma praça, um posto de saúde. Não é competência, isso é competência do executivo, não é do legislativo. O legislativo está lá para fiscalizar e legislar. E ainda assim, a competência de um legislativo municipal, por exemplo, é muito reduzida. Não é sobre tudo que se pode legislar. Então, as pessoas não têm esse conhecimento porque os próprios vereadores não têm esse conhecimento. Então, a gente precisa falar em capacitação. Em capacitar a sociedade para atuar enquanto cidadão e capacitar os gestores e os agentes políticos para atuarem enquanto agente político. Só que aí vem uma discriminação. Então, olha como a gente vê quando um vereador, por exemplo, vai fazer um curso e ele ganha diária para fazer aquele curso. A sociedade cai de pau em cima dizendo porque está ganhando dinheiro para viajar. Não, ele não teve aquela formação, ele está buscando a formação e isso é extremamente importante. Antes, um vereador ganhando diária para ir fazer um curso, se capacitar para saber fazer a coisa direito no seu município, que ele gastar diária para ir passear em Brasília e pedir uma emenda que talvez nunca venha. Então, a gente precisa começar a entender que muita coisa hoje no país funciona através do Poder Legislativo. Funciona através do Congresso Nacional, funciona através das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. E a gente precisa começar a olhar, mas a gente olha só para o presidente, a gente olha para o governador, a gente olha para o prefeito e esquece que o funcional mesmo da coisa está do outro lado. Até porque os vereadores, vamos dizer assim, que esse ano tem eleição, né, dos vereadores, eles têm que fazer a consulta e têm que fazer a fiscalização em cima do Poder Executivo. E muitas vezes a gente vê que não funciona bem assim. Não funciona. A gente tem muito legislativo aí que, infelizmente, municipal, serve para carimbar projetos de lei do prefeito. Mas porque existe também toda uma cultura da sociedade em cima disso. Então eu vejo cidades menores que tem uma estação de rádio e essa estação de rádio normalmente ela ganha uma licitação da prefeitura, então ela faz toda a publicidade da prefeitura e aí o prefeito manda um projeto de lei para conceder um benefício e esse projeto de lei está há 2 dias na Câmara. E não teve qualquer análise ainda sobre ele, porque precisa de uma análise mais aprofundada de orçamento, de viabilidade, pela lei de responsabilidade fiscal, inúmeras coisas. E aí o prefeito vai para a rádio e diz, porque se o cidadão não está recebendo esse benefício é porque a Câmara está trancando. Ou seja, eu faço o que eu quero, como eu bem entendo, e a Câmara tem que baixar a cabeça, tem que baixar a orelhinha e fazer como eu mando. E aí a população vai para cima da Câmara, mas não entende que existe um trâmite, que existe um processo legislativo com prazos específicos, porque não tem o conhecimento disso. E aí os vereadores têm medo de expor também. Porque a gente tem muito essa cultura de que, o prefeito vai fazer a campanha para esses vereadores. Quando não, o prefeito vai escolher 1, 2 vereadores favoritos para fazer campanha não dá pra fazer e o resto que se vire. Mas durante os seus mandatos, todos eles ficaram correndo atrás do prefeito, fazendo absolutamente o que lhe mandaram. O ciclo a cultura da reeleição, né? A cultura do isso. ciclo para não se quebrar, para estar ali, para ter o status. E a gente também percebeu que a gente fala de Santa Catarina, né? Que o nosso estado ele foi atrás de caçar também, né? Foi o estado que mais teve intervenção em poderes públicos no Brasil, né? Ultimamente. Isso. Nós temos aí um número considerável de prefeitos presos, né? Vice-prefeitos, secretários, vereadores. Isso, de alguma forma, moraliza o sistema, né? Faz com que as pessoas tenham mais medo de cometer determinadas irregularidades. E aí, uma pessoa um dia comentou assim para mim, porque Santa Catarina é o estado mais corrupto. Se lê do engano. Santa Catarina é o estado que mais investiga. Acontece que as mesmas coisas acontecem em outros estados do país, porém não se investiga. A gente não tem a mesma atuação dos grupos de investigação que tem aqui em Santa Catarina. Em Santa Catarina se investiga e se pune, né? O que
gera uma moralidade maior. O problema está em acontecer e não acontecer nada quando se faz algo errado. O roubo mais faz não é mais a política, Não, né? não. E é o que a gente vê em grande parte dos outros estados, né? O sistema de corrupção tão profundamente instaurado que ninguém quer colocar a mão. Uhum. E aqui em Santa Catarina a gente já não vê isso. Então tá certo. Gabi, a gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos já já. Tá vendo como é bom conversar com gente que entende do assunto? A gente volta já. Voltando com o nosso Sala de Entrevistas, hoje a gente está conversando um pouquinho sobre política, isso mesmo, para você entender um pouco mais de leis e também esses bastidores, o que pode, o que não pode fazer vereador, prefeito, enfim, com uma especialista no assunto, advogada e professora nessa área, Gabriela Schelp. Ô, Gabi, a gente estava falando, já falamos de vereador, de prefeito, esse ano tem eleição, né? Aí vem aquelas velhas promessas. Uma coisa que eu marquei para te perguntar é o seguinte, virou moda nas últimas eleições fazer a tal promessa no cartório. Vai lá, faz aquela lista, eu prometo isso e vai no cartório. Isso é legal, não é legal? Se o cara ganhar, tem como cobrar ou é só fake, é só encenação? É só encenação, não passa disso, tá? É só pra boi dormir. É só pra isso. As pessoas querem dizer que vão cumprir, que vão moralizar coisas, promessas, protocolando em cartório, reconhecendo firma e distribuindo aquilo. Não muda absolutamente nada, porque no Brasil nós não temos nenhum regramento que obrigue o cumprimento de promessas eleitorais. Tem isso em vários países. Inclusive, nós temos um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que institui o crime de estelionato eleitoral, que é justamente quando tu faz as promessas e não cumpre. Mas, obviamente, é um projeto que não vai andar. Tá lá e lá vai ficar, né? Então, não tem qualquer diferença entre eu te prometer falando contigo ou registrar em cartório. Não acreditem, gente, não acreditem nisso, não faz qualquer diferença. Porque desde que foi proibida a distribuição dos brindes, né, até tem um monte de meme que fala das camisetas, dos vereadores, caneta, bloquinhos, a gente ganhava de tudo. Que saudade da lixa de unha, pois né? Pois a lixa de unha. Eu não vou te mentir que o meu título eleitoral fica num cartãozinho que eu ganhei há muitos anos até, nem vou falar coisa. Já falei minha idade que um monte de vezes, mas na minha primeira eleição, faz muito tempo. Então, assim, tinha muito disso. Parou, né? Não pode mais, não pode comprar voto de jeito nenhum. Mas existe a política do compra-voto, né? Existe. E hoje um celular entrega muita coisa. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem se candidatar a vereadores, mas que têm problema com justamente essa política. Eles dizem, eu quero fazer uma política propositiva, mas aqui na minha cidade acontece muita compra de voto, eu não consigo lidar com isso, eu nem tenho estrutura financeira para lidar com isso, o que é a grande realidade dos candidatos, né? Não ter estrutura financeira para uma campanha. É uma coisa que acontece. Acontece também que hoje o sistema de denúncia é muito fácil. Então, as pessoas conseguem gravar, todo mundo está com um celular na mão o tempo inteiro, grava, filma. Só que a legislação também não evolui nesse sentido, por quê? Porque não é vantajoso evoluir nesse sentido, porque são os políticos que fazem leis para eles. Exatamente. Então, a legislação, quando se fala de fiscalização, quando se fala em punição, ela anda a passos mais lentos. Nós temos uma legislação eleitoral extremamente complexa aqui no Brasil, principalmente na parte de propaganda eleitoral, ela tem regras até para tamanho de adesivo, mas quando se fala em punição e em fiscalização, ela é bem lenta. Nós podemos gravar, filmar isso a qualquer momento. Existem aplicativos do Tribunal Superior Eleitoral que chama o Pardal, que é um aplicativo de denúncias em que tu pode só filmar e já lançar no aplicativo fazendo a denúncia e isso já vai para o Ministério Público. É muito ágil. O problema é que nem todas as provas são aceitas. O sistema de produção de provas no eleitoral, ele é muito restrito. E aí isso acaba complicando as punições. E acaba facilitando esse sistema de compras. Agora, o político também tem que começar a se atentar que o voto, a compra de voto, ela não está vinculada a um recibo.
Então, a pessoa que vende o voto para ti, ela vai vender para mais 3, 4. Sim, claro. Né? Porque é dela isso. Então, ela vai vender para ti, ela vai vender. E tu não tem segurança. Então, é uma grande burrice tu comprar o voto, tu comprar algo e não levar. Sim. Né? Então, é um grande problema e as pessoas ainda não entenderam isso. As pessoas ainda veem vantagem nisso. Isso complica todo o sistema e atrapalha o sistema democrático, né? Porque tu acaba tendo pessoas eleitas que não se elegeram pela legítima vontade do povo. E até porque aquela história, eu vou comprovar para você, pode esquecer, né? Porque ali na urna entrou com o celular, é pego. Esquece, esquece. Apesar de que a nossa realidade é uma, em outros lugares Sim, do claro. país não é a mesma coisa, mas via de regra, as zonas eleitorais têm um local para tu deixares o teu celular, né? Tu não pode nem entrar ali na área de votação, então tu não tem como comprovar isso. E a gente ouve as histórias mais cabulosas, né? De que, político tirando a prova real, dizendo, e aí, tu gostou? Tava de boné na urna, né? Não, teu boné branco tava lindo, nem pode estar de boné na foto da urna. Então eles fazem umas pegadinhas para saber se o cara votou ou não. E às vezes o cara cai. Ou então aquela velha história, porque eu fui votar, botava o teu número e aparecia a foto do outro na urna. Isso não existe. Um dia chegou uma pessoa no meu escritório e falou assim, doutor, eu quero impugnar a eleição, porque eu fui votar e eu colocava o número e aparecia uma foto de outra pessoa, eu chamei o mesário, ele veio, ele tirou a urna da tomada, botou a urna na tomada de novo, e aí funcionou, mas assim, eu já não tenho confiança nessa eleição e eu quero impugnar. E eu disse mesmo, ele fez esse procedimento de tirar a urna da tomada quantas vezes? Ele fez isso umas 2 vezes. Eu disse, então deixa eu te informar que a urna eletrônica não tem tomada. Ela não está ligada em absolutamente nada, ela não está ligada na energia, ela não está ligada, ela tem uma bateria, ela não está ligada na internet, ela não está ligada. Então, assim, né, o pessoal quer criar fatos para tentar justificar determinados, porque certamente o voto dele não apareceu lá na urna, ele estava com o vereador junto e não tinha o voto dele, a quantidade de votos que deveria. Aí logo a urna é a culpada. Então, o sistema eleitoral precisa, e as pessoas precisam melhorar muito eleitoralmente nesse sistema de compra, venda de voto, de denúncias. As pessoas precisam denunciar. Não pode ter medo de denunciar. Não, mas não é permitida a denúncia anônima. Mas não tu pode escolher se o teu nome vai aparecer no processo ou não. Tu faz a denúncia de forma declarada, mas tu escolhe se vai aparecer ou não. Então tu tens uma segurança de que tu pode denunciar e tu não vai ser perseguido por aquela denúncia. Então é importante, a gente precisa da sociedade participando para melhorar o sistema eleitoral. E já que tu tocou nela, a urna eletrônica, coitada, como ela é maldita às vezes, né? Maldita na palavra de maldizer mesmo, falarem mal da coitada. E é um dos sistemas mais seguros e mais perfeitos para a eleição do mundo, né? Exatamente. E tem pessoas, tem grupos do mundo inteiro. Então, uma vez eu acompanhei uma expedição no Tribunal Superior Eleitoral de um grupo de chineses que estavam vindo para conhecer o sistema de urna eletrônica, só que é um sistema caríssimo, caríssimo, e muitos países não implementam pelo valor. Cada urna custa uma fortuna, a manutenção de cada urna, o sistema de segurança de cada urna, o fato de estocar e o transporte, e ela tem que ser regulada na zona eleitoral quando ela chega. É feito um sorteio de onde, a gente nunca sabe para onde aquela urna vai, então tu não tem como preparar ela antecipadamente. Depois chega nas zonas eleitorais, precisa passar por vistoria, precisa passar por toda uma preparação, tem audiência de verificação das urnas com a sociedade, com órgãos da sociedade. Então, é um sistema extremamente complexo, todo repartidinho em sessões, em momentos, que torna um processo muito caro. Então, muitos países acabam não implementando a urna eletrônica ou vão implementando gradativamente, como nós já vimos na União Europeia, nos Estados Unidos, e em vários momentos já são urnas eletrônicas, mas precisa de um investimento muito alto. O que o Brasil priorizou fazer, né, isso numa tacada, e agora fez uma troca gigantesca de modelos de urnas. Então, nós temos um investimento muito alto
no sistema eleitoral para ser desgraçado como ele é, como foi, se fosse um bloquinho de papel rascunho, né? Até porque nós estamos num país continental, perto de qualquer outro, até os Estados Unidos até que não, né? Porque ele em volume também é tão grande quanto, mas não na nossa proporção. E aquele sistema do papelzinho era desumano. Exatamente. Chegava a ser desumano das pessoas que estavam contando, das auditorias, e se erra faz de novo e não sei o quê. E Passava ali... as madrugadas nos colégios eleitorais fazendo Exatamente. contabilidade. E aí não entendia direito, chutava que era para um, chutava que era para outro. Uma confiabilidade fantástica. E aí tu vem com todo esse processo, é bom, como tu é especialista nesse assunto, já teve dentro dessa área da urna eleitoral, é bom trazer essa informação para que a gente, né, que não tem esse acesso, entenda como funciona esse processo, porque também é muito superficial a explicação do governo. Eles dizem, é confiável, legal, aí coloca os teaserzinhos nas redes sociais, na TV e tal, mas o quão complexo é difícil explicar para a população. É extremamente complexo. E só acompanhando toda a cadeia de movimento, eu já pude acompanhar algumas vezes, desde o Tribunal Superior Eleitoral até a zona eleitoral na cidade. Então nós temos urnas aí que viajam de barco para poder chegar em determinados colégios eleitorais, e depois toda a retirada do chip. Então, tu não liga a urna na internet e transmite aqueles dados para alguém, não. É retirado um chip, esse chip é lacrado, é movimentado para a zona eleitoral, lá é desfeito o lacre, tem eu acho que umas 7, 8 pessoas acompanhando cada chip daquele. É um vucu-vucu, assim, é muita gente em cima e controlando os dados, todos instantâneos. Então, o fato de nós termos resultados da eleição em minutos, em horas, quando dá algum problema, passa aí para 2. A gente teve uma eleição que atrasou, que nós tivemos um ataque hacker no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que já se tinha a ideia, na verdade, já se tinha a ideia de que isso poderia acontecer. E antes a contabilização dos votos acontecia em cada Tribunal Regional Eleitoral. O que se pensou? Seria mais fácil proteger o Tribunal Superior Eleitoral do que as 27 unidades de tribunais regionais eleitorais. Então, transferiu toda a contabilização dos votos para o Tribunal Superior Eleitoral, que é o sistema de computadores de contabilização, é um negócio fantástico, é gigantesco, é um prédio inteirinho para isso. E quando houve o ataque ao Tribunal Superior, eles desligaram alguns computadores para conseguir manter. Então, é tudo antecipado, é tudo preparado, se prevê aquele ataque, já se cria mecanismos de segurança, o ataque já começa o sistema de segurança a agir ao mesmo tempo para não corromper nada. E aí nesse processo, no meio de um ataque cibernético gigantesco, a gente conseguiu dar o resultado da votação em 4 horas e 10 minutos. A gente passa aí países que leva mais de uma semana para ter o resultado completo, né? Ainda aparecendo lotes que foram descartados pelo correio de votos, então malotes inteiros que sumiram. Então o sistema que a gente tem é extremamente confiável. As pessoas que falam, porque eu consigo hackear a urna, tu teria que hackear cada urna individualmente e tu levaria em torno de 6 anos para conseguir hackear todo o sistema. Nossa. Tá? Para conseguir hackear todas as urnas. Então não existe isso. Se fala muito, mas se conhece muito pouco. Exatamente. Antes da gente encerrar, que a gente já está no finalzinho, ano eleitoral, o pessoal tem que ficar atento a quê, Gabi? Assim, para a gente que é mais leigo, que só vai lá para votar, que não fica muito dentro das expectativas aí, o que o pessoal tem que ficar atento nesse momento? A primeira coisa que a gente tem que saber é que não se pode mais fazer propaganda eleitoral como se fazia antes. Eu quero pintar a minha casa, eu quero colocar uma bandeira na minha casa. A propriedade privada não é tão privada na legislação eleitoral. As regras para os políticos também funcionam para a propriedade privada. Então eu só posso colocar adesivos de até meio metro quadrado na janela da minha casa, eu não posso encher de adesivos. Eu só posso ter um adesivo no meu quarto, eu não posso encher no meu carro, eu não posso encher o meu carro de adesivos. Então eu tenho as regras que funcionam para os políticos em quesito de propaganda eleitoral, também funcionam para o cidadão. Eu tenho uma obra, eu não posso lá colocar um monte de adesivo no tapume da obra, não pode adesivo em tapume, não posso colocar adesivo em poste, não posso depredar patrimônio público fazendo propaganda.
Pessoal que é taxista aí, concessionário de serviço público, feirante, não pode doar para as campanhas, não pode fazer propaganda eleitoral nos seus bens. Pessoal que tem comércio, não pode deixar santinho nos seus comércios, porque são bens de acesso ao público. Então, as regras de propaganda também se aplicam à pessoa civil, né? À propriedade privada, que nesse momento deixa de ser tão privada. Como também no dia da eleição. Eu posso ir com a camiseta, eu posso ir com o bottom, eu posso ir votar, eu posso levar uma bandeira para votar? Posso, só não posso entrar com a bandeira no local de votação, eu tenho que deixar fora. Mas toda a manifestação individual e silenciosa é permitida no dia da votação. Então não tem qualquer problema. Só não posso sair do local de votação gritando o número ou o nome do meu candidato. Eu não posso sair abraçando as pessoas delicadamente dizendo para votar. Não pode pedido de voto no dia da eleição. Então, nem por WhatsApp, nem pessoalmente, nem por rede social, nenhuma. Tá? Então, no dia da votação não é permitido pedido de voto, só até a véspera. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Além dos cuidados com a cidadania em si, né? Ter certeza, conhecer os seus candidatos, pesquisar sobre os seus candidatos, não comprar absolutamente tudo que chega no seu celular, fazer a verificação da verdade, distribuição de notícias falsas é crime para qualquer cidadão, não só para o político, mas para o cidadão comum também. Fazer críticas que ultrapassem, por exemplo, que cheguem aí numa calúnia, numa injúria, numa difamação, nas suas redes sociais, podem tirar as suas redes sociais do ar. Então, são esses cuidados que o Código Penal também impõe para a gente na vida comum, a gente também tem que ter na eleição. E aí, fora isso, é discutir com tranquilidade, não entrar em briga, não fazer confusão e fica tudo certo. Ai, Gabi, obrigada pela presença, foi bem esclarecedor, é muito bom conversar com gente assim que consegue desenvolver o assunto sem deixá-lo chato, porque querendo ou não, é o que todo mundo acha, política é um assunto chato, mas os esclarecimentos foram bem oportunos aqui para as pessoas entenderem um pouco mais que elas têm que participar da política, né, porque elas estão envolvidas 100% nisso, e também tem que se aprofundar nas leis, nos seus direitos, seus deveres, enfim, e para construir, a gente tentar construir uma sociedade melhor e, principalmente, cobrar a quem tem que ser cobrado, não só em rede social, né? Exatamente, tem que fazer a sua parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte, desde o voto até o exercício da cidadania, além do voto. Então tá certo, obrigada mais uma vez. Obrigada gente, esse também. foi mais um Sala de Entrevistas, ele vai ficar todo disponível no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Até o próximo Sala.